Boa noite para você, boa noite ABC. Que alegria estar aqui com você nesta quinta-feira e mais uma quinta-feira com você ao vivo pela Rede Eco TV. E claro, também para todo o Brasil pelo site www.canalecotvcanal9.com.br. É uma grande alegria estar ao vivo, como eu disse, com você. Quero agradecer a minha audiência nas 7 cidades e também por todo o Brasil. Outro dia eu recebi uma ligação do Mato Grosso do Sul, o pessoal estava me assistindo. Um grande abraço aí para Mato Grosso do Sul por estar me assistindo aí pela internet. Um abraço aos internautas aí do Mato Grosso do Sul. Essa noite muito interessante, eu recebo um grande convidado aqui. Nós vamos falar de um tema atual, um tema que realmente já há muito tempo, desde pequenininho, nós estamos falando em reforma política. Hoje o tema é reforma política. Mas nós vamos fazer um programa diferenciado hoje. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Nós vamos falar sobre financiamento público de campanha, exatamente. Eu quero que você participe, dê a sua opinião. Você é a favor ou contra do financiamento público de campanha? Se você for a favor, diga sim, ligue e fale sim, sou a favor. Ou então, se você não é a favor, diga não. No final nós vamos fazer aqui uma pequena enquete. E para estar tocando nesse assunto, eu estou trazendo um grande amigo, especialista, um professor, conferencista. Eu recebo hoje no meu programa Dr. Anderson Pomini, advogado especialista em direito eleitoral. E, aliás, ele é escritor, ele tem um livro também a respeito desse tema, já escreveu um livro a respeito com outros colegas também, um grande especialista e um grande amigo. Hoje ele está sendo acompanhado aqui no meu programa ABC em Perfil, pelo Dr. Raimundo Salles, advogado também conhecido da nossa cidade, um grande advogado aqui do Grande ABC e de Santo André, um grande andrense. Um grande abraço para você, Salles, que está conosco aqui também na Rede Eco TV. Meu amigo Anderson Pomini, feliz em revê-lo e obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa, é uma honra estar aqui para debater um tema tão importante quanto este. Já fazia muito tempo, não é verdade, que a gente estava para se falar, né? E você vir aqui no meu programa e a gente se falar um pouco a respeito desse tema, né? É verdade, é um tema espinhoso que está na pauta do dia, vem tomando o Congresso Nacional, vem tomando os bares, vem tomando toda a sociedade de uma forma geral, né? Em especial agora por essa onda de corrupção e que muitos apresentam como solução do problema a reforma política, né? Eu tocava num assunto que é uma das questões que vai ser realmente a panaceia, a solução para todas as questões, a reforma política. E como sempre se buscam algum ponto para se justificar essas questões. E o que eu quero já de imediato te perguntar, você que é especialista, você tem essa visão. Temos 32 partidos políticos hoje no Brasil. 28 apenas têm representatividade no nosso Congresso. Hoje, para se ter uma ideia, e você sabe disso, para se fazer uma lei de iniciativa popular, você precisa de, salvo engano, 1%, quase 1 milhão e pouco de assinaturas. Para se fundar e abrir um partido político, você precisa de 500 mil assinaturas. Pomini, isso não é um contrassenso e uma falta até de respeito contra a democracia? É um tema bem espinhoso, né? A minha modesta opinião, eu não vejo que o nosso problema de representatividade ou a falência do nosso atual sistema não se vincule ao número de partidos políticos. Com toda a franqueza, eu não faço essa análise. E também não faço a análise no sentido de que uma eventual reforma política, por mais ampla que ela seja apresentada ou possa ser interpretada como a solução dos problemas sociais do Brasil. Eu penso que o nosso problema estaria muito mais vinculado à necessidade de uma reforma educacional, cultural, do que propriamente de uma reforma política. Agora, em relação ao número de partidos políticos, muito embora nos pareça um contrassenso, a princípio, partindo-se do princípio que
há uma necessidade de milhares de assinaturas para que se proponha um projeto de lei de iniciativa popular e, em contrapartida, metade dessas assinaturas para a proposição e a criação de um partido político, isso se explica porque o nosso sistema ele se dá através da representação. Ou seja, a nossa Constituição Federal estabeleceu que nós teremos representantes eleitos para que esses representantes falem por nós. Então, esse é o sistema vigente. Portanto, está de acordo com o que pretendeu o legislador constituinte, né? Tá, Pomini, mas quando nós falamos, então, em relação a isso, que nós vemos com esse número de partidos absurdos, que é aquilo que você acaba de colocar, você acha que a nossa democracia, ela ainda é jovem e precisa de amadurecer? Porque se nós pegarmos a América, mais de 200 anos, pegamos 2 partidos que nós temos com bastante clareza, que estão no Congresso, nos Estados Unidos da América, de uma forma muito forte, em que pese que lá existem outros partidos, e nos estados também, mas é uma democracia mais madura, então é por isso que existe aí a chegada dos 2 partidos que estão na América, tão somente no Congresso, mesmo existindo mais partidos nos Estados Unidos. A diferença é o que? A falta de amadurecimento da democracia, que ainda é cedo no Brasil ou não? Além disso, aliado a um problema cultural que nós temos, né? Os Estados Unidos, eles têm uma formação cultural absolutamente distinta da nossa, né? O sistema cultural, em especial o sistema eleitoral norte-americano, é absolutamente distinto do nosso. Né? Ali, as eleições são organizadas por delegados, e os delegados que escolhem os seus candidatos, ou seja, a participação popular é diferente do nosso processo eleitoral brasileiro. E, claro, a nossa origem... Mas lá eles têm o voto distrital. Sim, que é uma das propostas, né? Tá. É uma das propostas que o Congresso, dentre tantas outras, vem discutindo. A principal, inclusive, seria a questão do voto distrital ou distritão, né, como alguns propõem. Isso. Mas eu penso que o nosso problema está vinculado muito mais a uma questão cultural, né, formalista, burocrática, do que propriamente ao número de partidos. Falou muito bem, Estados Unidos, muito embora 2 partidos se destaquem, existem outros, porque o próprio sistema cuidou de... É uma cláusula de barreira natural de deixar esses partidos à margem daqueles 2 que comandam o cenário político naquele país. E aí, nós estávamos falando o seguinte, o Brasil, infelizmente, eu posso falar isso, sou um especialista e você sabe disso, em direito criminal, né? Me especializei, assim como você tem a sua especialidade. Por que eu estou fazendo esse paralelo? E você vai entender meu raciocínio. O Brasil, ele atua muito a toque de leis, né, se justificando. Então, o crime aumenta, ele entende que tem que fazer uma lei para tipificar, penalizar aquilo lá e acha que vai combater o crime. O governo, por seu lado, vem com a reforma política como sendo a solução. O financiamento público de campanha seria a solução para diminuir ou terminar com a corrupção na política do Brasil? Entendo que não. Até porque o financiamento hoje ele é misto, né? Parte do financiamento da campanha já é público, através do fundo partidário, através do uso de espaço nos programas de televisão, que é a chamada propaganda política partidária gratuita. O Estado financia isso. Portanto, nós estamos em um sistema cujo financiamento político já é misto. Agora, há uma proposta para que o financiamento ele se dê de forma exclusiva pública mista. Aliás, exclusiva pública e não mista, né? Eu, sinceramente, entendo que não é a solução dos nossos problemas. Qual é a sua opinião em termos de financiamento? Aliás, esse é o nosso questionamento, eu quero falar com o telespectador. Eu quero a sua ligação no 2379-4733. Hoje você dá a sua opinião. Aliás, eu quero pedir para a minha produção, vocês que estão me ouvindo aí, a minha parte da produção, vamos colocar no GC aí a pergunta. Você é a favor ou contra do financiamento público de campanha? Eu quero a sua participação no 2379-4733. Você liga, se você quiser falar comigo, falar conosco, fazer a sua pergunta a respeito aqui do programa hoje, como você sempre faz, de uma forma muito democrática. Eu quero você comigo. Mas se você não quiser, você apenas vai ligar e vai dar a sua opinião.
Sou a favor ou sou contra? Sim ou não? Eu quero o seu voto hoje de uma forma democrática. Então a minha produção vai colocar aí no GC, já está colocando, já vai aparecer já na telinha, escrito, você é a favor ou contra do financiamento público de campanha? Isso é muito importante. A nossa participação democrática se faz dessa forma, votando, participando. Eu estou conversando aqui com ele, um grande amigo, professor, advogado, Dr. Anderson Pomini. Ele é especialista em direito eleitoral. E nós estamos falando exatamente deste tema. Financiamento público de campanha, vamos falar agora das coligações, vamos falar um pouco com ele agora, que é dentro dessa questão e dessa esteira, a respeito da cláusula de barreira, que isso já tinha sido, estava sendo discutido, isso já foi no passado alegado uma inconstitucionalidade. Ele, como professor, ele vai explicar a respeito disso, porque ele falou a respeito do fundo partidário. Porque hoje, se abrir fundar um partido é muito interessante. Você tem um fundo partidário, você já tem o financiamento público de campanha. Então eu quero mais detalhes a respeito disso, porque eu estou conversando com ele. Anderson Pomini. Pomini, você viu aí a minha provocação, a minha chamada com os nossos telespectadores. O nosso programa aqui no ABC é muito gostoso, porque todo mundo participa, né? Como é que fica essa questão? Nós temos hoje, falava na minha chamada, 32 partidos políticos, 28 apenas com representatividade no Congresso. A questão que eu pergunto para você é sobre essa questão de porcentagem de participação. Como é que está a reforma política ou sendo discutida a respeito dessa cláusula de barreira, que no passado, que você sabe disso, eu quero que você fale um pouco, a respeito que foi discutido e foi julgado em constitucionalidade pela pluripartidarismo, que você sabe disso. Vamos lá. Perfeito. A principal proposta relacionada à cláusula de barreira, que agora ganhou um outro nome, é chamada cláusula de desempenho, ela tem por objetivo prestigiar o partido que tenha recebido o maior número de votos ou que tenha recebido, no mínimo, uma percentagem de votos, isso dividido ao menos em 9 estados, que é a mesma regra para que se crie um partido político. Diz o texto proposto pelo deputado Vacareza que ao menos 5% total de votos válidos, o partido que pretenda ocupar espaços, o partido que pretenda ostentar a representatividade na Câmara, terá que ter obtido durante o processo eleitoral, ao menos 5%. Ou 3% para que tenha condições de acesso ao programa político eleitoral gratuito, para que tenha condições de utilizar as estruturas do Poder Legislativo. Não é? Não, hoje na verdade não existe uma regra de percentagem mínima. Não são 5% repartidos igualmente em 32 partidos? Não, só 5% repartido em geral. É perfeito, isso? Tá. Perfeito. Hoje, na verdade, se um partido elegeu um deputado federal, esse deputado federal, por exemplo, terá direito a uma estrutura da casa, independentemente do número de votos que foram dados ao partido político em âmbito nacional. Tá. Esse deputado terá representatividade, terá acesso à estrutura da casa, então, terá acesso à estrutura que é garantida por lei, por exemplo, para uso do programa político eleitoral, na proporção, claro. E essa proporção, até para que o meu telespectador entenda, essa proporção influencia também na participação da mesa da Câmara, discussão de comissões? Sim, a composição de comissões, a participação e o debate de temas importantes. Essa percentagem de votos que é recebida pelo partido é que garantirá que os seus eleitos tenham direito e participação efetiva nas principais comissões da Casa, do Congresso Nacional, em especial a Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo. Perfeito, muito interessante. Eu tenho alguns dados que eu vou passar aqui. Nas eleições de 2014, Dilma Rousseff e Aécio Neves declararam gastos de 350 milhões e 223 milhões, respectivamente. O valor gasto na França com as últimas eleições é igual à doação feita por uma única construtora do Brasil nas eleições municipais de 2012. Isso realmente salta aos olhos, né? É muito dinheiro. E aí é uma questão que nós falamos dessa questão para que se entenda. O financiamento público, novamente eu bato, vai diminuir a corrupção? Porque o grande problema hoje, se nós pegarmos a questão da Petrobras, que é a discussão dessa corrupção que está sendo feito,
é de que houve muito dinheiro colocado, não só pela Petrobras, que é o nosso dinheiro, vamos falar do dinheiro público, que já é um dinheiro público, mas pelas empreiteiras. Se cortando a doação da iniciativa privada, você acha que isso vai diminuir? Principalmente pelo aspecto moral, pela moralidade pública. Porque aquele agente privado que doa o seu dinheiro, ele não está doando por uma campanha, ele é óbvio que ele vai fazer isso não com interesses ideológicos. Porque hoje nós temos, você sabe disso, 90% hoje do brasileiro não vota em um partido. Ele vota, não tem ideologia, ele vota no homem, ele vota na pessoa. Isso é muito ruim. Então eu te pergunto, você acha que retirando esse financiamento da iniciativa privada vai se terminar com essa corrupção? E talvez a corrupção ela inicia numa doação, mas ela tem interesses depois de se adquirir pelo poder público vantagens, que é o que nós estamos vendo pela justiça e na televisão. Eu queria que você falasse um pouco desse tema. Olha, eu entendo que não. Eu penso que o financiamento privado, pelo contrário do que muitos defendem, é o sistema ideal, é a forma ideal de se financiar. Agora, é claro que eu penso também que a gente tem que desenvolver mecanismos de controle justamente para evitar que, ao invés de doações, nós tenhamos investimentos. O que acontece hoje, como muito bem alertado pelo doutor, é que a empresa ela realiza investimento e não doação. Aliás, está na proposta também dessa PEC que pretende revolucionar o nosso sistema eleitoral, a doação de uma empresa apenas a um partido político, que parte do princípio que a doação ela financia as bandeiras ideológicas hasteadas pelo partido político e não negócios. Se parte desse princípio, o empresário não poderia doar para 5, 6 partidos, já que partidos hasteiam bandeiras diferentes. Portanto, eu penso que o financiamento privado, em especial o da pessoa física, é o que tem que ser prestigiado no país. Agora, não acabaríamos com a corrupção no Brasil com a implantação do sistema de financiamento público exclusivo. Isso porque está mais que comprovado que o que se apura pelo Supremo, o que se apura pela Justiça Eleitoral é o famoso Caixa 2. Esse dinheiro que, a princípio, também a Polícia Federal vem investigando, esse suposto esquema do Petrolão, não existe nenhum elemento que comprove que tenha financiado campanhas do presidente da República ou campanhas estaduais, campanhas municipais. O que se diz houve Caixa 2. Agora, quem que teria sido beneficiado? Quais são as pessoas beneficiadas por esse valor? E por esses valores? E esses valores teriam sido revertidos em favor de campanhas? Isso não... Ninguém apresentou elementos probatórios nesse sentido, né? O que se tem é corrupção. A corrupção, não necessariamente, ela foi instalada neste ou em outros governos para financiar campanhas. Então o que você diz, até para que a gente possa esclarecer para o telespectador, é no sentido de que essa doação privada, ela deve permanecer, mas só que ela deve ser muito mais estruturada e organizada e fiscalizada. Se diz Perfeito. Assim. E focada, em especial, na doação da pessoa física. O que falta, na minha opinião, é maior participação do cidadão, do eleitor, junto às instâncias partidárias. O que acontece hoje é que dirigentes de partidos políticos, eles tratam dessas questões partidárias como se fosse uma empresa. Eles nomeiam pessoas do seu interesse, familiares, por exemplo. 95% das campanhas são financiadas por grandes empresas. Sim, que hoje eles atuam como investidores e não como doadores. Exatamente, são investidores para o futuro. Perfeito. Eu penso e defendo... licitação pública, participam de licitações públicas. Perfeito. Eu penso e defendo que essa doação, ela teria que ser privada, mas em especial que essa percentagem, ela se configura pela doação de pessoas físicas e não de pessoas jurídicas. Por quê? Se a pessoa física
for levada, for convencida pelos partidos políticos a participarem efetivamente, inclusive financeiramente, do processo eleitoral, financiando as campanhas, porque o cidadão passa a entender que aquelas propostas poderão interferir na vida dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus amigos, enfim, da sociedade como um todo, nós teríamos um sistema muito mais adequado. Acontece que a população como um todo e o eleitorado, ele está muito distante de todo o procedimento eleitoral. Pesquisas demonstram isso. Sempre que questionados, né, o que você acha do partido político? Eu acho que o partido político, ele é criado e é formatado para beneficiar interesses financeiros daqueles que lá estão. E pessoais, exatamente. E pessoais. E, infelizmente, esses escândalos, essas corrupções, esse cenário atual de descontrole político nacional, em especial de corrupção, ele acaba fazendo gerar um certo inconformismo geral e mais, um distanciamento que alguns pretendem resolver com essa proposta de reforma política, que, na minha opinião, não é a principal solução dos problemas. Muito bom. Eu quero você comigo no 2379-4733, você liga, dê a sua opinião, o seu voto, se você é a favor ou contra o financiamento público de campanha. Eu estou conversando aqui com ele, um professor, um grande amigo, Dr. Anderson Pomini. É advogado especialista em direito eleitoral e também é conferencista. Pomini, nós temos aqui para uma informação também, o financiamento público em pequena ou larga escala é adotado em 118 países. México, Colômbia, Itália, Espanha, chega a representar mais de 80% dos gastos das campanhas. Esse financiamento público, eu quero saber da diferença desse financiamento público em relação ao que o Congresso aprovou recentemente. O Congresso Nacional triplicou a verba do fundo partidário prevista, passando de 289 milhões para 867 milhões de reais. Qual é essa diferença, então, do financiamento público com esse fundo partidário? O fundo partidário, ele não tem por objetivo financiar campanhas, mas sim de divulgar a ideologia do partido político. Sim. E esses gastos teriam que ser direcionados a instituições criadas pelo próprio partido, que são fundações, com o objetivo de oferecer, por exemplo, capacitação política aos seus filiados. Perfeito. Com o objetivo de divulgar as bandeiras ideológicas que são hasteadas pelo partido e previstas no seu estatuto. Né? Essa é a origem e a intenção da norma. Do legislador. Portanto, não se confunde com a ideia de financiamento público de campanha, cujo valor seria muito superior maior ao que está proposto aí. Né? A ideia de financiamento público seria dividirmos o número de eleitores no Brasil e chegarmos a um valor, a um denominador comum. Alguns falam em R$5 por voto, outros falam em 10, quando nós sabemos que na prática algumas candidaturas chegam a gastar R$100 por voto. R$100. R$100 por voto. Dentro desse financiamento você chegaria a R$ 8,40. Pois é. Então, não se confunde essa questão de fundo partidário com financiamento de campanha. O fundo partidário, ele comprova o argumento daqueles que defendem que o atual sistema já é misto. Por quê? Ele pode utilizar o fundo partidário para divulgar as bandeiras no período pré-eleitoral, para fortalecer o partido político, para que no período pré-eleitoral seus candidatos escolhidos, convencionados, possam aproveitar o prestígio que teria sido criado ou de acordo com as bandeiras que foram hasteadas com esses valores. Então, mas aí, isso que eu fiz essa provocação, sabendo dessa questão, até para o telespectador que está conosco e nessa audiência maravilhosa, te ouvindo e ouvindo a mim também, para que a gente pudesse fazer essa diferenciação. Vamos falar então desse amadurecimento político, que é a participação daquele candidato novo. Você entende aonde eu já quero chegar? Aquele que quer participar da campanha, da política, que ele quer ter o direito de também ter a sua imagem vinculada de forma democrática, para que ele possa fazer a sua plataforma de campanha. Mas o que nós vemos hoje é grandes caciques políticos dominando partidos políticos
e que não dá participação efetiva aos seus demais correligionários dentro do partido político. Perfeito. E isso subtrai, tá entendendo, a participação popular. Então eu queria que você falasse exatamente dessa questão, porque nós temos o fundo partidário, que é para essa finalidade. Você, aliás, está explicando muito bem, até para que você que esteja em casa esteja ouvindo. Tem uma finalidade fundo partidário. Perfeito. Só que o fundo partidário, na grande realidade, ele não é usado de forma devida, em favor até da democracia. Fala um pouco disso. Existe um termo já pacificado pela Justiça Eleitoral que determina e empresta uma competência chamada competência interna corporis, conferida e prevista em lei aos partidos políticos e aos dirigentes. Isso quer dizer que um presidente, um órgão colegiado de um partido, ele define a sua estratégia. Ele define quem pode e quem não pode ser candidato. Inclusive, um mandatário não tem direito garantido de uma possibilidade de reeleição. Uhum. Isso foi declarado inconstitucional pelo Supremo, né? O partido político, ele pode simplesmente desconstituir os seus órgãos, seus diretórios municipais. Ele pode definir que um candidato A, um puxador de voto, por exemplo, um palhaço, ele faça uso de todo o programa político eleitoral em detrimento dos demais, professores, médicos, advogados. Mas isso não é uma anomalia? Então, me parece que sim. Eu penso e defendo que os partidos políticos teriam que ter mecanismos que garantissem maior participação popular. Talvez, e aqui nessa afirmação eu possa até desagradar alguns clientes, né? Talvez com a participação de representantes de todos os segmentos da sociedade na direção dos partidos políticos, como se fosse um conselho. Já que se fala muito em fortalecimento dos partidos políticos, é preciso que fortaleça uma instituição tão importante quanto esta, mas com a participação popular efetiva, com representantes da OAB, com representantes do Ministério Público, por que não? Com representantes das associações, com representantes de diversas entidades importantes, instituições brasileiras, que aí sim poderia garantir a chamada democracia intrapartidária, coisa que nós não temos hoje. Então vamos falar dessa questão que é o ponto crucial. Nós estamos agora entrando na questão da reforma política. Vamos sair um pouco do financiamento público, que você explicou muito bem, e o telespectador que está comigo, daqui a pouco nós vamos chamar um pequeno break já, mas nós vamos falar a respeito aqui da coligação partidária, que é uma destruição ideológica, né? Nós falamos a respeito do fundo partidário, que ele tem essa finalidade, você explicou muito bem, de cada partido ter a condição de divulgar a sua ideologia, né? De falar se eu sou socialista, se eu sou trabalhista, o que eu sou, né? Qual é a minha visão da política para o meu país, como candidato, ou como... Mas isso não existe. Por quê? Porque, de repente, o meu partido, que é trabalhista, ele se identifica com a social-democracia, só que depois se funde tudo e ninguém sabe que coisa de louco que é essa, né? Mas nós voltamos já. Eu quero você comigo no 2379-4733. Você não sai daí, o programa hoje está gostoso, delicioso como sempre. Estou aqui com o meu convidado e amigo, Dr. Anderson Pomini. Voltamos já. Devolva, não use, não tenha, tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pra etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão.
Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Escrever o próprio nome é uma conquista. Faz de você uma pessoa vitoriosa. É ele que você assina, que confere na lista de aprovados. O nome mostra quem é você, como é conhecido, reconhecido. Seu nome garante o direito a uma identidade. Sem nome, sem documento, é como se você não existisse. Certidão de nascimento. Este é o primeiro presente que você pode dar a quem acaba de chegar ao mundo. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil. Faça esta palavra acontecer. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. Nós estamos num bate-papo gostoso, falando sobre reforma política. Eu falei a respeito de você participar, tem muita gente já ligando, já tem participação aqui comigo, no 2379-4733. Você liga e diz apenas, sou a favor ou contra do financiamento público de campanha. E você dá a sua opinião, se você acha que esse dinheiro poderia ser usado para a saúde, transporte, educação. Aqui você dá a sua opinião e você sabe que de forma democrática. E para responder às suas perguntas, está aqui comigo o especialista em direito eleitoral, Dr. Anderson Pomini. É uma grande honra receber um grande amigo, um grande advogado, aqui no meu programa hoje. Nós estávamos falando a respeito um pouco do nosso sistema, não é isso? Nós vamos falar um pouco do nosso sistema. Perfeito. Porque o grande problema hoje, nós falamos da ideologia dos partidos, e eu antes de chamar o pequeno intervalo, essa ideologia ela se perde. Né? Se nós pegarmos aqui a ideologia, você tinha a ideologia na década de 80, vamos falar assim, 80, 90, você tinha a social-democracia, você tinha o socialismo, você tinha o trabalhista, o trabalhismo, então hoje não. Hoje você tem vários partidos políticos e sem ideologia. E isso se funde. E aí o eleitor, ele faz o voto dele, ele vota num partido de uma social-democracia, e essa social-democracia ela vai se aliar à social-democracia cristã, por exemplo. Né? Nós estamos falando de forma ideológica, sem nenhum aqui preconceito em relação a críticas. Como é que fica isso nessa reforma política? Hoje, nesse atual sistema, como que você vê isso? Importante pergunta, e é importante esclarecermos que muito se fala em reforma política, mas poucos conhecem efetivamente o nosso atual sistema. Perfeito. Então, em resumo, nós temos a cada 4 anos eleições distintas. Uma eleição geral, onde são eleitos o presidente da República, governador, deputado federal, deputado estadual e 1/3 do Senado Federal. Essas são as eleições gerais. E nós temos as eleições municipais, passados 4 anos, onde são eleitos os prefeitos, os vereadores e 2/3 do Senado Federal. E muito se fala fim de coligação para a eleição proporcional, fim da reeleição, né, eventualmente um mandato um pouco mais longo, 5, 6 anos, para que o governante tenha melhores condições. Né? Como funciona o sistema atual? Hoje, via de regra, para o cargo majoritário, para o cargo executivo, presidente, governador, prefeito, e também para o Senado, muito embora integre o poder legislativo, o sistema utilizado é o majoritário. Isso quer dizer que o candidato que obtiver 50% mais 1 dos votos será o declarado eleito. Portanto, este é o sistema majoritário. Muito bem. Para
as eleições proporcionais, para a eleição de deputados federais, estaduais e vereadores, se aplica o sistema proporcional. O que é o sistema proporcional? É aquele que garante uma proporção de representatividade a um determinado partido que obtiver o maior número de votos. E aqui já começam as distorções. Por quê? Como bem disse o doutor, o eleitor, muito embora o Supremo defenda que ele vote primeiro no partido, porque ele digita lá na urna os 2 primeiros dígitos do partido, na prática ele vota no eleitor e não no partido político. Sim. Tanto é que a percentagem de votação que é dada à legenda é ínfima. É ínfima. É muito menor que o número de abstenção. Tá certo? Muitas vezes o voto que é dado à legenda é computado por aquele que esqueceu o número do seu candidato. Sim. Na prática é isso que acontece. Portanto, o atual sistema, na minha modesta opinião, não é ruim. O nosso problema não está no sistema político eleitoral. O nosso problema não está vinculado às regras que norteiam o processo eleitoral, mas sim à educação. Há um problema cultural. A corrupção sempre vai existir, sempre existiu, é do ser humano. Agora, cabe ao Congresso se debruçar sobre sistemas de controle e sistemas que possam garantir maior participação popular, através das redes sociais, através da democratização dos partidos políticos, através da participação efetiva da sociedade, não só ali no dia da entrega do voto, mas em especial cobrando as atitudes e os posicionamentos dos seus representados, dos seus representantes no Congresso Nacional. E as coligações dessas ideologias que se misturam? A coligação, ela é constituída por diversos partidos, em especial nas eleições proporcionais, também na eleição majoritária, com um único objetivo, de reunir o maior número de tempo de televisão, o maior número de soldados, né, e o maior número de estrutura para que garanta o acesso ao projeto de poder. Portanto, não há um estudo ideológico, olha, eu só posso me coligar com o partido A porque as nossas bandeiras são parecidas. Isso não acontece na prática. Nós acostumamos... Porque falta a cultura do candidato também. E falta democracia interna partidária. Porque quem decide é apenas 1, 2, 3, 4 pessoas, quando muito, que o partido A vai coligar com o B. Sendo que o partido A defende o comunismo e o B, o comércio, o trabalhismo. O trabalhismo, né? Ou seja, as ideologias que são defendidas no Estatuto, elas são deixadas de lado para que tenham acesso ao poder. Ou seja, a partir do momento em que eu aplico a regra do vale tudo, que os fins justificam os meios, eu deixo de falar em ideologia política partidária. Então, eu sou a favor do fim da coligação proporcional. Isso porque a própria natureza da regra, nesse ponto a proposta ela avança muito, porque ela vai fazer com que os partidos eles acabem ficando à margem do processo do poder, como aconteceu nos Estados Unidos. Daqui a alguns anos, naturalmente, nós teremos ali 2, 3 partidos na pauta do dia. Sem dúvida. Para você ter uma ideia, o telespectador e o que nós estamos conversando, segundo a pesquisa do Datafolha, 71% do eleitorado brasileiro não tem identidade com nenhum partido político. Só para ilustrar o que nós estamos falando. Hoje no Brasil, cerca de 20% dos eleitores não votam e outros 20% votam em branco e nulo. Isso realmente é uma questão de exercício democrático. E aí nós vamos chegar numa outra questão de reforma política, que interessa muito o meu telespectador e o nosso telespectador dessa noite. Voto facultativo. Voto facultativo, né? É um direito, é um dever, é uma obrigação, perfeito. Mas e aí? O que você acha disso, professor, na sua visão? O Brasil está preparado para o voto facultativo? Olha, eu defendo o voto facultativo. Em especial porque seria um voto com muito mais qualificação. Independentemente da situação econômica, financeira, cultural, educacional do eleitor. Mas isso não seria levado pessoas para a urna por interesses sociais e até financeiros? E você sabe o que eu quero dizer isso? Tendo em vista a nossa democracia ser frágil ainda, existia a questão da corrupção do voto.
Se nós gastamos hoje, como você bem disse, R$100 num voto para levar o eleitor na urna, que é um absurdo, então vamos gastar R$200 para levar mais eleitores à urna, porque é facultativo. O que você acha dessa visão? Isso já não acontece hoje? Mesmo com o voto obrigatório? A compra de voto, ela é praticada independentemente do voto ser ou não obrigatório, né? Essa prática tem que ser coibida pela Justiça Eleitoral. E cabe à sociedade também fiscalizar. Muitos candidatos, eles me dizem o seguinte: mas doutor, acontece o seguinte, eu não quero comprar voto, mas o eleitor quer vender o voto. E eu preciso do voto dele para me eleger. Problema cultural, problema social cultural. E uma pesquisa que eu fiz para defender a minha tese, uma das teses de pós-graduação, eu verifiquei que dos 513 representantes na Câmara dos Deputados, por exemplo, uma grande percentagem de 60% a 70% dos parlamentares, eles respondiam a algum tipo de processo judicial. E eu apliquei uma pesquisa aos familiares, amigos, próximos, e as perguntas foram as seguintes: você já presenciou ou já tentou subornar algum guarda, algum policial, entregando uma nota de 100 juntamente com o documento vencido? Não, mas eu conheço alguém que já. Se você descobre uma facilitação para que você não pague tantos impostos, você seria capaz de se utilizar desse meio ilícito para se beneficiar? Ah, sim, uma grande porcentagem dizendo que sim. Você encontra um amigo na fila do banco, ali na boca do caixa, e esse amigo te chama. Você fica ao final, respeitando os demais, ou você vai até lá para se beneficiar porque está atrasado? Não, eu vou até lá para me beneficiar. Isso é quebra de decoro, isso é corrupção, em pequena escala. Mas o que eu quero dizer é que essa mesma percentagem que foi apurada de índice de corrupção na sociedade, ela é apurada de uma forma geral no Congresso Nacional. O que quer dizer que o nosso Congresso, que o nosso Senado, que os nossos políticos, eles representam na exata medida a nossa atual sociedade. Perfeito. Ele é fruto, né? O político ele é fruto exatamente dessa realidade, que eu diria, da lei de Gerson, né? Vantagem. Da lei da vantagem. Agora, essa questão partidária e dessa reforma política, para se ter uma ideia, nas eleições de 2014, você sabe disso, foram 26 mil candidatos, 6 mil processos de impugnação de candidatura, 1.600 candidaturas rejeitadas. Estes números diminuiriam se os partidos não pudessem substituir ou computar para si os votos de candidatos inelegíveis. E se fossem responsabilizados assumidamente lançariam seus candidatos inelegíveis. Como é que funciona isso aí? Não é outra burla também na nossa questão democrática, através dos partidos políticos, para se conseguir voto para a legenda? Esse tema é um tema espinhoso, polêmico, e aí, em especial, esse número está vinculado à aplicação da lei do ficha limpa, né? Que é a lei 135 de 2010, que atualizou a lei 64 de 90, uma lei complementar que trata das inelegibilidades. Sim. Né? Via de regra, este número ele compreende também aquelas impugnações relacionadas à ausência de documentos, à ausência de certidões, e não necessariamente de todos os candidatos que tenham algum problema com a justiça eleitoral. Né? É um número alto, é verdade. Agora, o partido político, a princípio, ele não teria mecanismo, ele não teria condições jurídicas de fazer uma análise prévia dos seus candidatos. Muitos partidos fazem isso, é verdade. Ali, próximo à convenção, alguns partidos, por prudência e por orientação de especialistas, advogados especialistas no direito eleitoral, eles, para que justamente não percam tempo com candidatos supostamente fichas sujas, eles fazem essa prévia análise para evitar impugnações. Agora, é importante destacar que o candidato que tiver o seu registro de candidatura indeferido, esses votos não são computados ao partido político, nem ao candidato e muito menos ao partido político. Esses votos são considerados nulos. Perfeito. Muito bom.
Eu estou conversando com o Dr. Anderson Pomini, especialista em direito eleitoral. Estamos falando sobre reforma política. Muita participação do meu telespectador, já vamos falar a respeito dessa participação. Mas eu sei que você está em casa, você quer saber um pouco a respeito o que é voto distrital, o que é voto distrital misto. E agora eu vou conversar com ele vai explicar exatamente isso. Professor Pomini, meu amigo, vamos explicar para o telespectador de uma forma simples. Vamos lá. O que é esse voto distrital, o voto distrital misto? O que é esse voto distrital misto, majoritário ou não, proporcional? Explica um pouco a respeito disso. Bom, inicialmente é importante explicarmos essa proposta do PMDB que trata do distritão. Do né? distritão, A ideia do distritão é prestigiarmos os parlamentares, os candidatos que receberam o maior número de votos. Portanto, nós teríamos em um determinado estado um distritão. E os candidatos, peguemos São Paulo, por exemplo. São Paulo, ele conta com 70 deputados federais, 70 vagas. Isso. Pela proposta, os 70 mais votados, independentemente de proporcionalidade de partido político, seriam os declarados eleitos. Então, essa é a proposta. As opiniões daqueles que são contrários e as críticas, elas vêm no sentido de que aqueles que disporem de mais recursos, obviamente, serão os eleitos. Essa é a principal crítica ao distritão. Que, em contrapartida, você corrige aquele problema da proporcionalidade que assegura candidatos com uma pequena percentagem de votos ter acesso ao mandato de deputado federal, né? Que é, por exemplo, o puxador de voto que recebe 1 milhão de votos e ele faz com que candidatos da sua legenda com 12 mil, 8 mil. Até 2.500. Tivemos o Enéas Carneiro, né? Perfeito. Ele tem uma cadeira de representação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, sentando ao lado daquele que recebeu 1 milhão de votos. Então, corrige essas pequenas distorções, mas, por outro lado, também vai fazer com que apenas os candidatos que tenham acesso ao poderio econômico tenha acesso também ao exercício do mandato, né? O distrital... O que é o voto distrital e o distrital misto para que o telespectador entenda? Tá. O distrital puro, a ideia é dividir o Estado em distritos e fazer com que esses eleitores desses distritos, eles selecionem os seus representantes, tanto nas Assembleias Legislativas como na Câmara Federal. Seria parecido com o mandato de vereador. Tá? A ideia é fomentar maior participação do eleitor na escolha dos seus candidatos. E um candidato que defenda, por exemplo, a realidade de um bairro nobre de São Paulo, que é diferente da realidade de um bairro pobre de São Paulo. Aí seria dividido em distritos. Perfeito. Nós teríamos, por exemplo, um distrito de uma periferia, cujas necessidades são totalmente distintas de um distrito de um bairro da zona sul do centro de São Paulo. Como funcionaria isso para o vereador? Você dividiria a cidade em distritos? Perfeito. Divide-se em distritos e cada distrito teria o seu próprio candidato. Ou seja, o partido político, na convenção, ele estipula, olha, para aquele distrito nós teremos o candidato A, B e C. Assim, todos os partidos teriam seus candidatos locais. A vantagem dessa proposta é que esses candidatos locais, eles somente poderiam buscar o voto ali, naquela região, naquele bairro. Perfeito. Evitaria, por exemplo, que um candidato da capital, isso na eleição para deputado estadual, por exemplo, ele fosse buscar voto no município a 600 quilômetros da sua região. E ele não tem nenhuma identificação com aquela situação. Não tem identificação. Ele nunca mais volta naquela cidade. Não conhece os problemas locais. Então, a ideia é justamente isso essa. Isso fortaleceria a representatividade. Perfeito. E mais, aproxima o representante do representado, já que ele teria que residir ali. O domicílio eleitoral, a circunscrição eleitoral estaria vinculado ao domicílio eleitoral, ao bairro que ele reside. E, naturalmente, ele teria melhores condições para lutar pelos problemas daquele bairro. Fiscalizar e ser fiscalizado. Perfeito. Essa é a ideia, aproximar o eleitor do representado. E o proporcional misto? Então, o proporcional misto, ele aproveitaria os votos que seriam dados pelo eleitor daquele distrito a um determinado candidato, juntamente com os votos que foram dados em todo o Estado ao partido político. Tá. Então, o partido político... O partido... Perfeito. Proporcional aos candidatos. Exatamente. Esse seria o proporcional misto. Essa é a ideia. Isso Muito porque bom.
Isso porque é natural que nós tenhamos no Estado, por exemplo, uma determinada região que queira votar, prestigiar as bandeiras partidárias e, ao mesmo tempo, prestigiar um candidato local. Muito bom. Nós vamos falar um pouco ainda, que o tempo está voando, olha, o tempo do programa já está, mas eu quero falar sobre a participação aqui. Tatiana Zampol de Santo André, um grande abraço para você, para toda a sua família, aliás, um grande beijo para toda a sua família aí na sua casa, Santo André comigo. Sou a favor desde que haja mecanismos de controle neste financiamento, para fins de investimento e não puramente de caráter de doação. Muito interessante a participação dela. Então, sou a favor. Parabéns pela sua participação. José Carlos Tenório de Santo André é contra o financiamento público de campanha. Muito bom, obrigado pela sua participação. Um abraço para você, José Carlos, também de Santo André, e toda a sua família aí comigo. A Lídia Silva, Santo André, é contra o financiamento público. Olha aí, Lídia, tá certo? Um abraço para você e toda a sua família. Gostei da sua opinião. Rodolfo Júnior, também de Santo André, é contra o financiamento. Elton Horst, de Santo André, é a favor do financiamento público. Olha aqui, é a favor do financiamento. Democracia se faz assim, participação popular. Cidade de Diadema comigo, a Dilma dos Santos, um grande beijo para você, Dilma, e toda a sua família comigo. É contra o financiamento público. Esse dinheiro poderia ser usado para a educação em benefício do povo. Parabeniza o programa. Eu parabenizo você, por você e sua família estar comigo. A sua presença aqui no meu programa é muito cara. Essa reforma política, Anderson, é uma questão que ninguém está falando em redução de mandatos, por exemplo, do senador. O senador tem uma anomalia terrível, que você sabe qual é. Eu voto em você para senador, mas eu não sei quem é o seu suplente. E daqui a pouco, esse suplente financiou a sua campanha e colocou muito dinheiro e se torna um senador da República e eu não votei nele. Então são questões, e me parece que o PMDB, que é a proposta e também, é de se ampliar para 10 anos o mandato de senador. Isso é um absurdo. Eu queria que você falasse a respeito disso. Claro. A proposta de reforma, ela tem por objetivo acabar com a possibilidade de reeleição e ampliar o mandato de 4 para 5 anos. Como o mandato, em geral, governador, presidente da República, prefeitos e deputados, eles seriam ampliados para 5 anos, a ideia seria dobrar também o período de exercício de mandato em relação ao senador, né? Não para 16, mas de 8 para 10, ou seja, se foi de 4 para 5, esse período também seria estendido para 10 anos, para o mandato de senador. Mas vinculado também à possibilidade da unificação das eleições. A proposta trata então dessa questão. Seria só para acertar para a proposta para a próxima eleição. Perfeito. Mas aí depois isso cairia para 5? Não, não. Aí ficaria 10? Ficaria 10. Mas não é um absurdo isso? Essa é a proposta, né, proposta, defendida pelo pode, PMDB, né? e pela base principal do governo. É aquela questão, né? É aquela grande proposta que sempre se falava, quer casar comigo? Casa quem quer, né? Francisca Albuquerque de Diadema está gostando muito do programa. Um grande abraço para você. Obrigado por você estar prestigiando o meu programa e também o meu convidado nessa noite. Eu falei do PMDB porque nós estamos citando que a proposta, ele apresenta aí 10 anos e você não falou a respeito da questão do suplente. É verdade. É um tema muito criticado, inclusive por todo o Congresso, que chamou atenção em razão dos arranjos políticos que foram feitos, com a nomeação de senadores na condição de secretários, né? E aí com a subida de suplentes meramente desconhecidos que do dia para a noite, ainda que não tenham tido experiência política partidária, eles simplesmente se tornaram senadores da República, né? Então a crítica se dá justamente nesse ponto, já que teoricamente o partido trava um amplo debate para a escolha e para a determinação do filiado que ocupará a vaga de Senado, representando o partido, e esse mesmo debate não ocorre para a escolha do suplente, que muitas vezes é indicado pelo próprio titular. Exatamente. Né? Então, isso precisa ser mudado e certamente será objeto de reforma. Agora, é importante que se diga, e muitas pessoas me perguntam, né, em especial os políticos, efetivamente, o que será aprovado para as próximas eleições? Eu penso que pouca coisa. Muito pouca. Muito pouca coisa. Eu penso que a gente vai ter uma reforma ampla,
mas para que essa reforma passe a valer para daqui 2, 3, 4 eleições. 2018, provavelmente. Perfeito, né? perfeito. Até porque é difícil mudar um sistema cujos que estão lá, os parlamentares que estão lá, se utilizaram desse sistema para que... Estão lá e realmente é difícil, né? Muito a gente complicado, sabe. muito complicado. Estamos chegando no final, o programa voou, você viu como foi? 1 hora Muito voou, rápido, muito rápido. Eu queria suas considerações finais da sua participação. Olha, agradecer muito a oportunidade, dizer que eu estou à disposição para debater o tema. É um tema extremamente polêmico, nós vimos aí a participação de telespectadores, né, alguns a favor, outros contra, e essa é a democracia. O importante é que todos participem. Parabenizar o seu programa por levantar uma bandeira tão importante quanto esta e convocar todos os que estão nos assistindo a criticar, a participar, a cobrar os seus representantes junto ao Congresso. Ou seja, exerçam o direito de cidadão. Muito bom. Meu amigo, Dr. Anderson Pomini, feliz em recebê-lo. Obrigado. Nós vamos promover aqui um debate, e você já está convidado, vamos fazer um debate aqui, vamos trazer um outro debatedor, vamos falar sobre esse tema, porque realmente isso é muito importante e esclarecedor. E a democracia se faz exatamente assim, se discutindo a bom tom, para que possamos chegar a um consenso único, porque essa é a finalidade, não é verdade? Perfeito. Obrigado mais uma vez, um abraço a você, a todos os amigos de São Paulo e também ao doutor que está nos acompanhando hoje aqui. Um grande abraço. Obrigado. Eu quero agradecer você que esteve hoje comigo mais uma vez. Você vai ficar com a reprise do meu programa aos sábados às 21 horas. Esse programa você volta a assistir pela reprise. Hoje foi ao vivo, um bate-papo muito gostoso aqui. Conversei com ele, com Anderson Pomini. E eu quero deixar uma mensagem como eu sempre deixo a você e toda a sua família. A reforma política é importante, mas a conscientização popular é muito mais, pois o poder só emanará do povo quando este entender que a consciência política é uma questão de sobrevivência. Pense nisso, pois que assim você estará contribuindo muito com a nossa democracia brasileira. Muito obrigado.